Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de História e Geografia. Então, peguem os cadernos e abram, por gentileza, lá no diálogo com o texto, na página 156. Na aula de História passada, a gente fez a leitura de alguns textos, né? E hoje nós vamos trabalhar com os exercícios a respeito do que nós lemos. Então, olha lá. Diálogo com o texto, o primeiro exercício pede o seguinte para a gente, ó. Sublinhe com verde as frases que estão corretas e com vermelho as frases que estão erradas. Então, vamos lá, pessoal. Peguem, por gentileza, o lápis de cor vermelho e peguem também o lápis de cor verde, certo? Vamos lá? Deixem apostos aí, conforme for, a gente vai utilizando, então, para pintura, certo? Letra A está dizendo o seguinte: os grupos humanos que migraram para a América vieram rapidamente e ocuparam todas as regiões em pouco tempo. O que vocês acham? Eles vieram rápido e já ocuparam um monte de região assim ao mesmo tempo? Muito bem. Quem disse que essa informação está errada, acertou. Então, nós vamos aqui sublinhar a informação de vermelho. Os grupos humanos vieram muito devagar, foi lentamente, não rápido. E eles ocuparam aí as regiões em tempo assim muito grande, extenso, né? Foram aos poucos que foram ocupando essas regiões, ok? Os rios foram muito importantes para a locomoção dos povos que ocuparam a América do Sul, principalmente no atual Brasil. Será que os rios foram mesmo importantes? Exatamente, foram sim, né? Foram através dos rios que eles fizeram as grandes viagens, né? De uma região para outra. Então, se é verdadeira, pegue o seu lápis de cor verde e pode pintar, então, a letra B de verde. Você pode pintar ou sublinhar, ok? Muito bem. E na letra C, a caça, a coleta de frutos e raízes, a pesca e a coleta de frutos do mar foram as principais estratégias de sobrevivência utilizadas por esses povos. E essa informação está correta ou não? Joia! Se você disse que está correta, acertou, porque eles sobreviveram através desses recursos mesmo, comendo os frutos, as raízes, né? Coletando aí os peixinhos através da caça dos animais. Então, foi isso que fez com que eles sobrevivessem naquela época, tá bom? Então, pode passar o lápis verde aí bonitinho. Tudo bem? Joinha. Quem já fez, então, essa atividade, agora vai pegar a caneta verde e vai pôr um certinho, porque a gente já está fazendo, corrigindo o exercício. Tudo bem? Então, peguem a caneta verde e coloquem o certinho aí no exercício. Perfeito. Segundo exercício. Na América Central se desenvolveram vários povos diferentes, mas com algumas características comuns entre eles. Explique duas características comuns. Então, eu coloquei 3 povos que se desenvolveram lá, né, na América Central, que foram os zapotecas, os astecas e os toltecas, e outras também tínhamos, né? O que eles faziam em comum? Então, praticavam a agricultura e cultuavam vários deuses. Não somente esses povos que eu mencionei, mas a maioria dos povos praticaram a agricultura lá e cultuavam os seus deuses, tá bom? Essa é uma característica, então, comum entre eles. Pode fazer direitinho também. Já coloca o certinho de verde. Joia. Complete as lacunas sobre as características comuns aos povos que se desenvolveram na América Andina. Então, na América Andina, pessoal, conforme a leitura que nós fizemos na aula passada, quais eram os vegetais que eles cultivavam lá? Vamos relembrar? Tudo bem, milho e a batata. Podem colocar aí na letra A, milho e batata. E os animais que eles domesticavam? As alpacas e lhama. Muito bom.
E eles também construíram, quando eles foram morar lá, eles começaram a viver em aldeias, né? E aquelas aldeias foram crescendo. Então, eles construíram grandes cidades e fabricavam tecidos e cerâmica, ok? Então, todas essas características aí são da América Andina. Então, pode ir colocando certinho e fazendo direitinho. Para o próximo exercício, você poderá utilizar o jogo da memória. Lembra aquele que na última aula de história vocês recortaram e eu pedi para que vocês brincassem com os pais, com os irmãos, enfim, em família. E aí eu disse que no jogo você ia descobrir várias informações aí a respeito, né, dos povos da América. Então agora você pode pegar aquelas cartinhas, você pode pegar o seu próprio livro, voltar as informações aí características desse povo da América Andina e fazer o seguinte: você vai escrever um pequeno texto dizendo para a Pro o que você mais gostou da cultura da América Andina, tá? E você vai formular esse texto então e vai explicar o porquê. Você pode usar as imagens e as informações das cartinhas, então, para você fazer o seu textinho. Não precisa ser um texto grande, pode ser apenas um texto pequeno, pois é um comentário, tá bom? Então, você vai dizer, de tudo que eu vi sobre a América Andina, o que eu mais achei legal, o que eu achei mais curioso, foi a parte que fala sobre isso, isso e aquilo. E vai explicar o porquê. Joia? Essa é pessoal, então prestem atenção quando vocês estiverem escrevendo, na escrita, no parágrafo, na letra maiúscula, nas pontuações, na mudança do parágrafo, né? Não precisa escrever tudo no mesmo parágrafo. Quando você muda o assunto que você está comentando, vai ser um só. Mas quando você, por exemplo, você começa primeiro dizendo qual foi a cultura que você mais gostou da América Andina. Aí, quando você vai explicar o porquê gostou desse tipo de cultura, você pode mudar o parágrafo, ok? Lembrem disso. Agora, nós vamos então ler mais um pouquinho aqui a respeito de quando o Brasil foi ocupado, tá? Então, olha só. Entre 12 e 8 mil anos atrás, muitas partes da América do Sul já se encontravam ocupadas por populações de caçadores-coletores. Nós já lemos sobre isso na aula passada. Mas na região do atual Brasil foram 3 etapas de colonização. Então, pessoal, para eles povoarem, né, o Brasil, não foi tudo de uma vez, tá? Peguem lá o marca-texto de vocês. Eles povoaram aos poucos e isso aconteceu em 3 etapas. Então, nós vamos marcar aqui, ó, que na região do atual Brasil foram 3 etapas de colonização, certo? Os primeiros grupos a chegar aqui viajaram pelos rios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, seguindo para o interior do país. Então, vamos grifar aqui. Eles vieram, então, pelos rios, né? E que eles foram lá para o interior do país, se alojaram lá. O segundo grupo vieram pelo sul da América, onde hoje é o Rio Grande do Sul. E eles caminharam subindo pela costa nas regiões da Mata Atlântica. E o terceiro grupo ocupou aí a planície litorânea do atual Brasil, estabelecendo-se onde o Rio Amazonas deságua no mar até o litoral norte do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Há indícios de ocupação por volta de 10.500 anos atrás por grupos humanos em quase todas as regiões do atual Brasil. Bom, nós temos aqui o mapa que mostra, então, como que foi que o Brasil foi ocupado, né? Essa ocupação que houve aí através dessas 3 etapas. Então, tem o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3, como mostra aqui na legenda, tá? Então, o grupo 1, pessoal, ele está sendo representado aqui pelas setinhas vermelhas. Então, ele esteve, assim, se alojando nessas regiões onde está marcadinho com as flechinhas, que seria aqui os rios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com a setinha em roxo, foi o segundo grupo. Eles subiram pela Mata Atlântica, então eles percorreram esses espaços aqui, ó, com a setinha roxa, tá? E a setinha em verde são os grupos que preferiram aí, que é o terceiro grupo, caminhar aí pela
pela planície litorânea, que é perto do litoral, é mar, né? Por isso que eles estão aqui em volta, praticamente, o tempo todo aqui, ó, em volta do Oceano Atlântico, certo? E aqui também está a representação interior. Tudo bem? Então, como vocês podem observar, aqui fica mais fácil da gente visualizar as regiões que foram ocupadas, então. Depois, nós temos aqui, para observar a tabela, né, com as informações sobre a ocupação do atual Brasil e os mapas. Então, veja só. A ocupação atual do Brasil, na data entre 12.500 e 11.000 anos atrás, tá? Então, nós temos aqui todos os estados, né, que fizeram parte aí dessa ocupação. Então, nós temos Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza. Aqui tem o nome do estado, né, e das capitais, tá bom? Então, aqui as capitais é que eu estou lendo. E os estados estão aqui com letras maiores, né? Por exemplo, Alagoas, né? Pernambuco, tá bom? Então, nós temos a Bahia, Piauí. Então, aqui é a localização dos estados e suas capitais aí que foram, então, ocupadas, né? Pelo atual Brasil. Aí, a região, que está falando ainda a respeito desse mapa que nós acabamos de ver, foi norte, nordeste e centro-oeste, ocupando grandes regiões da floresta tropical e do cerrado. São desse período sítios arqueológicos da Serra Capivara do Nordeste, do Vale do Rio Peruaçu, do Planalto Central, e o sítio da Santa Elina, com presença humana que data de 12.440 anos atrás. Então, nessa região, houve-se o destaque, pessoal, dos sítios arqueológicos, tá? Tanto da Serra da Capivara, como da Santa Elina, que foram dois sítios arqueológicos bem famosos por realizarem, naquela época, pesquisas valiosíssimas aí com estudos da nossa história. E o povo? São caçadores-coletores da tradição itaparica, faziam artefatos de pedra lascada e desenvolveram a arte rupestre. Viviam em abrigo sob rocha e pintavam as paredes de pedra, pintura rupestre, com imagens de animais e seres humanos. Caçavam vários animais como porcos do mato, tatus, veados, lagartos e macacos, e coletavam frutas como jatobá, babaçu, jerivá, caju, pequi, gueroba e assumã. Ok? Bom, aí nós temos outro mapa que mostra novamente os estados, né, do Brasil. E nessa legenda eu entendo o seguinte: todo esse caminho aqui em linha pontilhada verde foi a distribuição geográfica da tradição itaparica, tá? E a em linha pontilhada vermelha foi a distribuição geográfica da tradição umbu. Então, quando eles vieram, né, para essa região, eles se distribuíram desta maneira aí os povos do Itaparica e de Umbu. Já na região, a gente destacou dos Pampas do Sul da América, alguns grupos que subiram pelos rios para regiões de Mata Atlântica, aproveitando o clima menos frio. A Mata Atlântica ocupava todo o litoral e ia até os vales dos rios Paraná e Paraguai. O povo que se destaca lá são os caçadores e coletores da tradição umbu, faziam também artefatos de pedra lascada e aproveitavam os recursos das regiões ocupadas. Já o próximo mapa vai nos mostrar a partir de 8.000 anos atrás, tá bom? Temos aqui também as divisões, né, dos estados do Brasil, e temos a observação do seguinte, que a região lá era a ocupação da planície litorânea, do atual Brasil, do Rio Amazonas até o Rio Grande do Sul. O povo lá era os sambaquis, tinham culturas muito diferentes, até mesmo entre eles, né, entre si, e no geral eram caçadores-coletores e foram para o litoral, em função dos recursos que já existiam ali. Nós, na aula passada, lemos que as pessoas, a princípio, elas queriam morar próximas, né, aos rios, né? Então, elas iam mais para o lado do litoral. Então, quando eles foram para lá, eles pensaram nesses recursos que já existiam e também na pesca e na coleta de frutos do mar. Por isso que eles escolheram essa região, ok? Na ampliação dos saberes, nós temos também algumas imagens, veja só. Nós temos aqui novamente o mapa do Brasil, dividido nos estados, e está em destaque aqui o Mato Grosso. Por quê? Porque foi lá que teve o sítio arqueológico de Santa Elina. Então, eles puseram para vocês em destaque o estado de Mato Grosso, tá?
Temos aí uma região do paredão com pinturas rupestres do sítio arqueológico de Santa Helena, em Mato Grosso. E aí nós vimos, né, as partes aqui, ó, algumas pinturas rupestres feitas em paredes. E também eles encontraram, como esse local não tinha muita umidade, eles acabaram encontrando sandálias que foram feitas de palha, de cordas, né, que conseguiram aí guardar esses utensílios e fazer pesquisas aí para saber, né, como era a maneira deles viverem, porque era muito difícil conseguir esses objetos por conta de estragarem com bastante facilidade. Então, esse achado aqui foi muito importante até hoje, né, e principalmente para a época. Depois nós temos um detalhe aí, novamente, de pintura rupestre, tá bom? Temos aqui ao lado o abrigo sob rocha, que era utilizado pelos caçadores-coletores, que fica lá, faz parte do Parque Nacional da Serra da Capivara. Temos aqui a imagem, né, do sambaqui, que significa monte de conchas na língua tupi, né? Aqui mostra a região que eles ficavam, as pessoas, elas viviam na época da pesca, né, coletavam aí os animais marinhos, como moluscos, né, e descartavam aí seus ossos nesses locais. E, por último, nós temos aqui uma imagem esculpida, que é o zoólito em forma de tubarão, também é típico da cultura sambaqui, ok? Bom, pessoal, essas são as características e curiosidades que eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito, então, das nossas atividades de história, tá bom? Na próxima aula a gente vai retomar um pouquinho mais e vamos fazer exercícios também a respeito, ok? Então, depois que terminar a nossa aula, deem uma lida no conteúdo, verifiquem se vocês não ficaram com alguma dúvida, e aí na próxima aula a gente vai realizar os exercícios para que as informações fiquem cada vez mais claras, ok? Tem o nosso e-mail, o e-mail da Prodai, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom, queridos? Então, um maravilhoso dia aí para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Ajudem o papai, a mamãe, e até a próxima aula, tá ok? Beijo grande para vocês. Até, meus amores.